Graça e paz, seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo você que está assistindo essa aula pela primeira vez. Desde já, gostaria de lhe aconselhar a assistir a primeira aula referente ao estudo da fé, para que você possa entender a aula de hoje, viu? Na aula passada foi definido o que é fé. Muitas das vezes nós falamos assim, eu tenho fé, mas foi definido que para a fé ser uma fé verdadeira, é necessário que essa fé tenha os seguintes elementos: crença, confiança e obediência. Foi definido também a espécie de fé. Falamos muito sobre a fé natural, fé essa que todo ser humano nasce com ela. Fique comigo. Tenho certeza que a sua fé será ricamente edificada. A tua visão mudará depois desse estudo. Por favor, não deixe de se inscrever, de curtir, de acionar o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal. Nós desenvolvemos essa missão teológica através da nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E através do IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida, que é um órgão da GEAB. Através dessa missão, nós alcançamos os missionários em Moçambique e temos alunos em vários estados do Brasil. Nós estamos falando sobre as espécies de fé. E na aula passada, eu enfatizei sobre a fé natural. Conforme eu falei anteriormente, todo ser humano nasce com a fé natural. Hoje eu vou falar sobre a fé cristã. A fé cristã salvadora, conhecida também como a fé salvífica, o dom divino da fé cristã adquirida, o dom da fé cristã realizadora, que é conhecida também como fé sobrenatural. Então, antes de iniciarmos a leitura em nossa apostila, eu gostaria de falar sobre uma discrepância que há entre o ensino de Jesus e o ensino que eu já ouvi ao longo da minha caminhada cristã. Há quem diga que a nossa fé ela tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Porém, examinando as Escrituras, eu descobri que, na realidade, a nossa fé ela pode até ser do tamanho de um grão de mostarda. Porém, Jesus ele não falou que a nossa fé tenha que ser do tamanho de um grão de mostarda. Ele falou que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Ah, mas apóstolo, muda alguma coisa nisso? Com certeza muda. Uma coisa é ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e permanecer assim, ou seja, anãos na fé. Outra coisa é ter a fé como um grão de mostarda. Qual é a diferença? A diferença é, Jesus ele estava querendo falar que a nossa fé ela precisa ser exercitada para que ela possa crescer. Por quê? A semente de mostarda normalmente tem cerca de 2 milímetros. É bem verdade que é a menor semente que há. Porém, quando germina e cresce, vira uma árvore, o que isso quer dizer?
que assim como a mostarda germina, cresce e se torna uma árvore, o mesmo tem que acontecer com a nossa fé. Portanto, nós não podemos afirmar que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Pode até ser que seja, mas essa fé, ela precisa ser exercitada para que ela possa crescer. Por que eu estou falando isso? Se nós não atentarmos para esse detalhe, nós podemos correr o risco de afirmar que Jesus nos passou 2 ensinamentos, mas na realidade ele nos passou só um. Mateus capítulo 16, versículo 8, Mateus capítulo 8, versículo 26, Lucas capítulo 12, versículo 28, Jesus sempre alertando que os discípulos tinham pouca fé. Então, Jesus ele não poderia ensinar que a nossa fé ou que a fé dos discípulos poderia ser do tamanho de um grão de mostarda. Muito pelo contrário, ele falou que a fé dos discípulos deveriam ser como um grão de mostarda. Repito, o grão de mostarda pode ser a menor semente, porém, depois que germina, cresce, se torna uma árvore. Assim tem que ser a nossa fé. Ela deve ser exercitada. Sim, assim como nós exercitamos os nossos músculos e eles crescem, assim tem que ser a nossa fé. Só tem um detalhe: a nossa fé, ela é exercitada mediante as dificuldades, as lutas, as doenças, os problemas que nós enfrentamos. Quanto mais dificuldades nós enfrentarmos, maior poderá ser a nossa fé. Por que eu falei poderá ser? Porque depende de cada um de nós, de querermos, desejarmos exercitar a nossa fé. Portanto, que através desse estudo você possa aprender a exercitar a sua fé. O que nós somos? Homens de pouca fé ou homens que desejam exercitar a fé para deixar de ser anãos na fé para ser gigantes na fé? Essa pergunta ela fica para nós respondermos. Leamos a apostila, que diz assim sobre a fé cristã salvadora. Quando nos referimos à fé cristã, não nos referimos à fé humana natural e comum, da qual todo ser humano normal é dotado. A fé cristã só é possível por uma deferência toda especial de Deus em prol do ser humano, visto que, por si só, é impossível ao ser humano chegar a ter a fé cristã. Assim sendo, para que um ser humano chegue a ter a fé cristã, há de recebê-la como um dom de Deus, um presente merecido de Deus, porém necessário e imprescindível, sem o qual jamais alguém seria ou se tornaria cristão. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler Efésios 2, 8, para que nós possamos entender melhor sobre a fé cristã, a fé salvadora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Conforme nós lemos na apostila,
nós só podemos receber a salvação quando nós desenvolvemos a fé salvífica ou a fé cristã salvadora. E só tem um que pode fazer com que eu desenvolva a fé cristã salvadora. É a pessoa do Espírito Santo. Somente Ele pode gerar essa fé no meu coração. É claro e evidente que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do eterno Deus. Isso significa que todo servo do Senhor precisa pregoar a sacrossanta palavra do eterno para todos. Quer esteja o homem preso no hospital ou ainda que ele esteja vivendo na rua, enfim, não importa a situação do homem. O importante é que os servos do Senhor preguem a palavra em tempo e fora de tempo. Por quê? Quem vai alcançar o homem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode alcançar o homem até mesmo dentro do espiritismo, no catolicismo, enfim, não importa onde ele esteja. E não importa o momento. Pode até ser no momento da morte dele, como aconteceu com o ladrão da cruz. Naquele momento ali, o Espírito Santo alcançou o coração do ladrão da cruz e foi gerado no coração dele a fé salvífica. Então, quem gera a fé salvífica, a fé salvadora em nossos corações é a pessoa do Espírito Santo. Não depende do homem. O homem em si, ele não consegue gerar a fé salvadora, a fé salvífica em seu coração. Agora, como eu sei que a fé salvífica, a fé salvadora foi gerada no meu coração? Sabe como eu sei? Através dos frutos do Espírito. Uma vez que a pessoa produza frutos do Espírito, isso quer dizer que essa pessoa foi alcançada pela pessoa do Espírito Santo. Isso quer dizer que a fé salvífica foi gerada no coração dessa pessoa. Por quê? Essa pessoa passa a ter um comportamento de um cidadão do reino dos céus. Então, uma pessoa salva, ela não mente, ela não rouba, ela não adultera. Uma pessoa salva não cultiva o ódio no seu coração. Uma pessoa salva, ela não é religiosa. O que é ser religioso? Uma pessoa religiosa, primeiramente, ela acaba espiritualizando tudo e, segundo, ela não pratica a palavra de Deus. Se nós somos salvos de verdade, nós seremos praticantes da sacrossanta palavra do eterno Deus. Se nós não formos salvos, nós não seremos praticantes da palavra do Senhor Deus. Dessa forma, eu descubro se sou salvo ou não. Eu não estou falando do vizinho. Deixa o vizinho com Deus. Nós temos que olhar para nós, para dentro de nós. Como eu sei se realmente eu fui alcançado pela pessoa do Espírito Santo, se realmente a fé salvífica, ela foi gerada no meu coração, uma vez que não depende de mim, não depende das obras. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 2 de Efésios. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então isso quer dizer
que não adianta eu fazer boas obras para ser salvo. A salvação é pela graça. Isso quer dizer que é de graça. Devido esse versículo, muitos servos do Senhor entendem que eles não devem fazer boas obras. Por quê? Para ser salvo não precisa fazer boas obras, então por que eu vou fazer boas obras? Mas veja o que diz o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos feituras do Senhor, Jesus Cristo, o qual preparou as boas obras para que nós possamos andar nelas. Tiago também falou sobre isso. Ele falou o seguinte, que a fé sem as obras é morta, e as obras sem a fé é morta. Então, uma depende da outra. Por que eu estou falando isso? Toda pessoa salva em Cristo Jesus, além de se santificar, não mentir, não roubar, não adulterar, não cultivar o ódio dentro do coração, ela também pratica boas obras. Por quê? Ela é cristã, ela é discípula de Cristo. Sendo assim, ela vai procurar imitar o Mestre. Esse é o teste para sabermos se realmente a fé salvífica, a fé salvadora, foi gerada em nossos corações mediante a pregação do Evangelho. Porque muitas das vezes acontece da pessoa se emocionar através de uma canção, através de uma pregação, talvez uma pregação com estilo coach, né? E a pessoa acaba se emocionando e se rende supostamente a Cristo, mas acaba não se convertendo. Isso quer dizer que essa pessoa precisa buscar a ajuda do Espírito Santo para que verdadeiramente ela possa ser tocada de maneira diferente e passar a ter um comportamento de salvo em Cristo Jesus. Amém? Então, essa é a fé salvadora, a fé salvífica. Se nós temos que ter um comportamento diferente. Aí sim, nós teremos certeza de nossa salvação. Eu gostaria de ressaltar um detalhe muito importante, que o Espírito Santo de Deus, quem gera a fé salvífica em nossos corações, e para sermos salvos, nós não precisamos fazer boas obras. Nós não precisamos nos batizar. Nós não precisamos nos santificar. Quem se santifica para ser salvo, quem faz boas obras para ter direito à salvação, com certeza está errando o alvo, porque a salvação ela foi conquistada na cruz do Calvário. Isso quer dizer que eu faço boas obras porque eu sou salvo. Eu me santifico porque eu sou salvo. E isso quer dizer também que as pessoas que não estão na igreja hoje, não estão congregando, talvez esteja no espiritismo, no catolicismo ou em uma seita qualquer, essas pessoas podem ser alcançadas pela pessoa do Espírito Santo. Entenda bem, eu não estou defendendo a ideia de não congregar. Se você hoje não estiver congregando, você precisa congregar, você precisa ter um pastor, você precisa se batizar, ok? Eu só estou ressaltando esse detalhe para que fique bem claro
que tudo que um cristão faz hoje é porque ele é salvo. Ele não faz nada para ser salvo ou para ter direito à salvação. Tudo que ele faz de bom é porque ele já é salvo. E mesmo as pessoas que não fazem nada de bom, essas pessoas podem ser alcançadas pela pessoa do Espírito Santo. Por isso, nós devemos apregoar a sacrossanta palavra do Eterno em tempo e em fora de tempo. O dom divino da fé cristã adquirida. Nós falamos sobre a fé salvadora, que somente uma pessoa salva em Cristo Jesus é capaz de ter essa fé, que é gerada pela pessoa do Espírito Santo, e o dom divino da fé cristã adquirida. Esse dom divino da fé cristã adquirida também só é possível tê-la quem realmente for salvo em Cristo Jesus. Por quê? A fé cristã adquirida se adquire através das verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Isso quer dizer que quanto mais nós meditamos na sacrossanta palavra do Eterno, a nossa fé, ela cresce. Por isso, para que nós possamos adquirir a fé cristã adquirida, nós temos que meditar nas Escrituras Sagradas. Há um detalhe também que sempre haverá discrepância entre um irmão e outro, porque essa fé depende do conhecimento bíblico de cada irmão. Então, quanto mais você meditar nas Escrituras Sagradas, maior será a sua fé. Se você meditar pouco, a sua fé será pequenina e você ainda será repreendido pelo Senhor. O Senhor falará assim: homem de pouca fé. Então, se nós realmente queremos crer nos milagres de Jesus, o que nós precisamos fazer? Meditar em todas as passagens que falam sobre os milagres que o Senhor Jesus realizou. Se eu realmente quero exercitar a minha fé adquirida em relação ao poder de Deus, eu vou meditar em todas as passagens que o Senhor atuou. Assim, a minha fé ela vai crescer. E quando vier a doença, as dificuldades, o desemprego, seja lá o que for que vier contra a sua vida, a sua família, você estará pronto para combater, para exercitar a sua fé. Como aquele gigante que se levantou no arraial de Israel. Davi era só um jovem de 16 a 17 anos que fez a diferença. Por que ele fez a diferença? Porque antes, no campo, ele exercitou a fé dele, defendendo as ovelhas do seu pai. E quando ele esteve diante daquele gigante que desafiava a todos, ele pôde colocar em prática o que antes ele havia estudado, ou seja, a experiência pessoal dele com o Senhor fez com que ele vencesse o gigante. Então, quando nós procuramos ter uma experiência com Deus, meditando nas Escrituras Sagradas, automaticamente a nossa fé ela é exercitada até chegar o momento que nós poderemos colocar em prática tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos com o Senhor. E aí nós poderemos repreender o gigante, poderemos repreender a doença, poderemos repreender o desemprego, enfim, nós nos tornaremos de fato gigantes na fé. Então, se você quer crescer na sua fé adquirida, medite na palavra,
porque só tem como obter a fé adquirida meditando na palavra. Lembrando que a fé natural adquirida, a pessoa só consegue adquirir estudando, fazendo uma faculdade. E aí, após ela fazendo uma faculdade ou um curso técnico, ela obtém a fé natural adquirida para realizar ou para colocar em prática o que ela obteve através dos estudos. Então tem a fé natural adquirida e tem a fé cristã adquirida, que a fé cristã só se obtém através do estudo da sacrossanta palavra do eterno Deus. Falemos sobre o dom da fé cristã realizadora. Diz assim a apostila: além da fé cristã salvadora e da fé cristã adquirida, Deus dota alguns irmãos com outro tipo de fé, a fé cristã realizadora. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. Então nós podemos dizer que há uma grande discrepância da fé adquirida, que só se obtém através da meditação da palavra, e da fé realizadora. Através da fé realizadora, o cristão ele consegue realizar obras magníficas através do poder da pessoa do Espírito Santo. É claro, evidente que na maioria das vezes o cristão ele adquire essa fé realizadora através da meditação da palavra. Mas pode acontecer do cristão adquirir essa fé através da pessoa do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo vai dotar o cristão com essa fé. Porém, dependendo da obra que o cristão for realizar, ele precisará conhecer a sacrossanta palavra do eterno Deus. Há quem chame a fé realizadora de fé sobrenatural. Por que fé sobrenatural? Através da fé realizadora, o Espírito Santo ele realiza grandes milagres através da pessoa, através do cristão. Milagres extraordinários. Então, a fé adquirida é uma coisa, a fé realizadora é outra. Através da fé realizadora, o cristão ele faz grandes obras. Por exemplo, na apostila está falando o seguinte: o dom espiritual da fé realizadora é usada por Deus principalmente e acima de tudo para a prosperidade da sua obra. É claro e evidente que todo cristão ele usa a fé realizadora em prol do reino. O que ele pode fazer através da fé realizadora? Abertura de um campo missionário, abertura de um ponto de pregação, organização de uma nova igreja, organização de uma escola teológica, atividades sociais, evangelização nas mais variadas frentes, discipulados, construção de templo, enfim. O porquê que o Espírito Santo dota alguns cristãos com a fé realizadora? Para que estes possam fazer a obra do Senhor. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos ou muitas pessoas que se dizem cristãs usando esse tipo de fé para auto se promover. Então isso é muito perigoso. Nós temos que lembrar que sempre que o Senhor nos capacita com um tipo de fé, é para que nós possamos fazer a obra dele, é para que nós possamos apregoar a sacrossanta palavra do Eterno. Olha que interessante. Então, todos que têm uma fé realizadora
ela abre o campo missionário, ela abre um ponto de pregação, ela organiza uma escola teológica, ela desenvolve atividades sociais, ela evangeliza nos hospitais, nos presídios, enfim. Então nós precisamos buscar em Deus a fé cristã realizadora para que nós possamos fazer a vontade do Senhor Jesus e o reino ele possa se expandir a cada dia. O interessante é que as Escrituras ela vai nos mostrar alguns tipos de fé. Tem a fé pequena e a fé grande. Tem a pouca fé e muita fé. Tem a fé enferma. Enfim, se nós estamos tendo problema com a nossa fé, quer seja a fé salvadora ou salvífica, a fé cristã adquirida, que nós obtemos através da meditação da palavra do Senhor, ou a fé realizadora, que nós recebemos diretamente da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Repito, para deixarmos de ser anões na fé, para passarmos a ser gigantes na fé, em nome de Jesus. Muito bem, eu vou ficar por aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, que você possa exercitar a sua fé. Por favor, não deixe de se inscrever, dê o seu like, acione o sininho para que você possa ser notificado toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até a próxima aula. Fique com Deus.